Então vamos para a questão número 4, 2003/1 Goianésia. Uma partícula tem sua posição descrita pela função x de t igual a xm cosseno de ômega t mais φ, em que t é o tempo, ômega é a frequência angular ou velocidade angular, e φ é um parâmetro conhecido como constante de fase, também chamado de fase inicial, sendo que φ é incluído na função para que possamos determinar a posição da partícula em t igual a zero. Sim, por isso eu gosto de chamar de fase inicial. Seria a posição em termos de radiano, vou explicar já, vou reexplicar, que eu já expliquei em alguma aula, mas se não vou explicar. Quando inicia o movimento, que é aqui no t igual a zero do gráfico. Considerando o gráfico a seguir, que nos oferece a posição da partícula em função do tempo, assinale V verdadeiro ou F falso para as alternativas. Aí ele já começa na constante de fase. Legal, que eu acho que é a parte que muita gente vê pouco, tem um pouco mais de dificuldade, espero que agora fique claro. Veja bem. Como que eu descubro qual é a constante de fase? Ela tem a ver com a posição inicial, ou seja, você vai olhar para o t igual a zero. E você vai ver que a posição inicial é aqui, 0,5, que é a posição máxima. Só um adendo, ele não fala o que é o xm, tá? No texto, eu percebi isso. A não ser que eu tenha passado batido. Isso aqui é a amplitude, tá? É o x máximo, o xm. Tá? Você lembra disso por causa das equações do MHS. Então, por exemplo, xm para esse gráfico é 0,5. Tá? Mas vem aqui. Então, a posição inicial da partícula é 0,5. Ou seja, é a posição máxima. Tá? Então, você vai fazer aqui um círculo. Agora, presta atenção, que isso é como se define o φ0. Você transforma o movimento, que é um MHS, observe que isso aqui é ao longo do tempo. Na verdade, a partícula está fazendo subindo e descendo ao longo do tempo. Ou você pode imaginar esquerda e direita, sistema massa-mola. Então, eu quero que você imagine como se fosse um sistema massa-mola. Eu vou fazer uma circunferência aqui, já vou explicar por quê. E aqui eu vou pôr um eixo horizontal e aqui um eixo vertical. Isso aqui vai lembrar ciclo trigonométrico, tá? Mas não é um ciclo trigonométrico, porque o raio dele não é unitário, mas vai ter uma relação. Da mesma forma, eu vou ter aqui o eixo dos cossenos e aqui o eixo dos senos. Agora, imagine que aqui é o centro do movimento da oscilação. Vamos colocar um sistema massa-mola para ficar mais claro. Então, o que acontece? Eu puxo a massa até aqui, por exemplo, e ela está presa aqui. Assim, aqui é a parede. E solto. E a massa vai ficar oscilando daqui até aqui, onde a mola fica bem comprimidinha, né? E ela fica indo e voltando, né? A mola. Ela passa por aqui, na volta, depois vem para cá e fica indo e voltando. Agora, por que você desenhou esse ciclo? E o que ele tem a ver com o φ0 ou φ, que é essa letra aqui, a fase inicial? Agora, pensa nessa analogia. Pensa que eu tenho uma bola presa aqui nesse circuito circular. E ela vai, à medida que a massa do sistema massa-mola vai caminhando, à medida que ela vai girando. Aqui, aqui. Ela vai percorrendo esse circuito aqui. De tal forma que a sombra dela, a projeção aqui no eixo dos cossenos, fique sempre sobre o sistema massa-mola. Eu estou trocando o sistema massa-mola, em vez de ficar o sistema massa-mola indo para lá e para cá, eu estou percebendo que a sombra da bola, no movimento circular uniforme, a sombra dela sobre o eixo cosseno, faz o MHS também. A sombra dela vai para cá e vai para cá. Análogo ao sistema massa-mola. Então, é um jeito de você modelar o problema. Você transforma o sistema massa-mola ou pêndulo na sombra dessa bola que vai girando nesse circuito e a sombra vai indo para lá, e quando ela está aqui embaixo, vai indo para lá, vai indo para lá, vai indo para lá. Você vê que a sombra da bola faz um movimento igual ao da massa-mola. Então, você pega o seu movimento periódico, modela com uma bola girando e a sua sombra indo para lá e para cá, e agora o φ. A posição inicial
dessa sombra vai ter um certo ângulo. Isso aí, cada vez que ela vai girando, tem o ângulo de abertura dela aqui, ó. Igual você vê em seno e cosseno, na parte de trigonometria. Por exemplo, essa questão. A posição inicial é o 0,5, que é o ponto de amplitude máxima do sistema massa-mola, que você quiser pensar. Que é exatamente aqui, ó, quando a mola está o mais esticado possível. Aqui é o 0,5, dessa questão aqui é o 0, e aqui é o menos 0,5. Então, ela começou no mais 0,5, então ela começou aqui. Quando a bola, então, estava nessa posição. Quantos graus, quantos radianos tem quando ela está aqui no início? Você pensa na primeira volta, tá? Ou 0 radianos, ou quando ela termina de voltar, que ela está aqui também, que é 2π radianos, quando completa uma volta. Portanto, a fase inicial, ou fase, constante de fase, vai ser 0, de 0 radianos, ou vai ser 2π radianos. Que é exatamente o que ele fala na letra A. Perceberam como você acha a fase inicial? A princípio pode parecer um bicho de cabeça, mas resumindo, imagina a bola girando e a sombra dela fazendo um movimento análogo ao do seu problema. Pega o início do problema e vê onde estaria no eixo da cosseno ali ele, e vê onde a bola estaria para fazer a sombra ali. Pronto, bateu o ângulo, é o φ. Ou φ0, vamos chamar. Tá? Então, a letra A é verdadeira. A frequência angular da partícula é ômega igual a 1 sobre 30π radianos por segundo. Ó, o ômega, lembra de movimento circular uniforme? É 2π sobre t. Onde t é o período, ou seja, o que é o período? É o tempo necessário para completar um ciclo. Ou seja, se ela começou aqui no 0,5, no mais 0,5, vai terminar quando ela voltar. Ela primeiro passa pelo 0, depois vai para o menos 0,5, que é bem no meio do percurso, depois vai aqui para o 0 de novo e depois volta para o 0,5 aqui. Aqui teve uma unirvisada, porque não pôs, pelo que eu vi, nenhum tracejado, podia ter posto um tracejado aqui indicando que o 60 equivaleria ao 0,5 de novo. Então tá meio um pouquinho de olhômetro aí, tá? Mas a Unir já fez isso antes, então releva. Não tá tão ruim de ver. Mas a rigor não é certo você deixar o aluno ver no olhômetro. Mas não é a primeira vez e acho que não vai ser a última que a Unir vai deixar você fazer uma coisa ou outra no olhômetro. Mas só faça no olhômetro, que é olhar, tá parecendo que é aqui no 60. Quando não tiver outra saída, tá? Porque às vezes tem, e está escrito no texto, por exemplo, aí você vai no olhômetro e erra. Se tiver alguma coisa no texto e outra no seu olho aqui mais ou menos, você tem que confiar no texto. Agora, se aqui tiver tracejado, aí você confia mais ou menos. Então, o período é 60, o quê? Segundos, né? Simplifica 2 com 60, aqui fica 30. E aí vai dar π sobre 30 radianos por segundo. Ou 1 sobre 30π, né? Π sobre 30, aqui é matemática, né? Ou 1 sobre 30 multiplicado por π, que é o que está aqui, está na mesma. Então, a letra B é verdadeira. Letra C. Para t igual a 15 segundos e t igual a 45 segundos, a velocidade da partícula é máxima. Agora vamos lembrar do sistema massa-mola. Vou aproveitar esse desenho aqui. Está meio bagunçado, mas dá para ver ainda. Eu fiz cores diferentes, né? Onde que é o t igual a 15 e o t igual a 45? Gente, assim, ó, sem fazer, você podia colocar aqui, ó, o xm é 0,5, fazer as contas. Mas já que ela está deixando o olhômetro, e aqui a gente já assumiu que é 60, aqui no meio é o 30, ela se divide é um movimento circular uniforme, se divide em partes, em fatias iguais, são 4 fatias. Então, se aqui é o 0, aqui o 60, divide em 4 fatias de 15, ó, 15, 30, aqui é o 45. Ou seja, o 30 e o 45 são os momentos em que ele passa aqui pelo ponto 0 do eixo horizontal, o sistema massa-mola. E vamos lembrar como que funciona o sistema massa-mola. Vou redesenhar aqui, não aguento. Vou fazer ele maior aqui, para vocês terem mais clareza. Está aqui a parede, está aqui a mola. Aí aqui tem o ponto de máximo. Aqui vai ter o ponto de elongação máxima, de elongação mínima, ou compressão máxima. E aqui no meio vai ter o ponto intermediário, bem no centro.
para cada um deles, eu tenho aqui a alongação da mola. Então, pensa que você puxou a mola até aqui e soltou. Então, aqui eu tenho velocidade nula. A mola vai acelerando, porque tem alongação, vai acelerando, 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 até chegar no ponto de descanso dela, que é aqui no meio, que é onde ela está no seu estado natural, quando não tem ninguém nem puxando nem comprimindo. Então, até aqui a mola vai te puxando, até que nesse ponto ela começa a ser comprimida. Então, até aqui ela vai te acelerando para cá, ó. E a partir daqui ela começa a frear você cada vez com mais intensidade, porque ela vai ficando mais comprimida. Aqui ela começa acelerando você muito. E aqui ela já vai diminuindo, porque ela não está mais tão esticada. Quanto mais esticada, mais ela puxa, né? Aqui até que ela não puxa mais. Então, se você vai ganhando velocidade, acelerando, vou colocar aqui A de aceleração, até chegar aqui, significa que aqui você chega com a sua velocidade top, a velocidade maior que você pode ter, porque a partir desse ponto ela começa a te segurar, porque aí você começa a frear, a comprimir ela. Então, nesse ponto você tem o Vmax, que é no ponto, aqui é o menos 0,5, aqui é o 0 e aqui é o mais 0,5. Aí, a partir daqui, ela começa a frear, 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 até que você para aqui e V igual a 0 de novo. Aí ela começa a te acelerar, 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 que você está no máximo aqui, ela começa a te frear. Vmax, V0, Vmax, V0. Vamos olhar o que ele fala no item C agora de novo? Em t igual a 15 e t igual a 45, que é quando a posição dela é no 0, ó, 0 e 0, você está no meio, você tem a velocidade máxima. Perfeito. Você tem a velocidade máxima. V. Para t igual a 30, a aceleração da partícula é 0. Para o t igual a 30, está em que posição? No menos 0,5. Então, no meu desenho, no t igual a 30, ela está aqui, ó. Aqui eu tenho uma força grandona, elástica, puxando ela, porque a mola está super puxada. Como que eu sei que no 30 ela está no mais 0,5? Ela está no menos 0,5. Opa, perdão. Perdão, está no menos 0,5. A conclusão é a mesma. Ela está aqui no t igual a 30, ó. Aqui. T igual a 30 está no menos 0,5, não é isso? T igual a 30 menos 0,5. Então, ela está aqui com a compressão máxima. Se você está espremendo muito a mola está fazendo uma força absurda aqui para te empurrar de volta. E você sai pela segunda lei de Newton, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Portanto, se a força está lá nas alturas e a massa é a mesma o tempo todo, a aceleração está nas alturas. Você pode ficar confuso ou confusa, porque nesse instante ele está parado. Mas estar parado não significa que não tem ninguém empurrando ele, acelerando. Ele estava vindo com tudo para cima da mola. E a mola foi freando, agora ela está com a força gigante, que ela está super comprimida e vai empurrar ele de volta. Então, estar com velocidade igual a 0 não significa que não tem ninguém empurrando ele. Pode ser que acabou de parar, é aquele micro instante em que acabou de parar e agora vai voltar. Mas tem alguém empurrando. Se tem alguém empurrando, está acelerando. Então, não confunda repouso com aceleração nula. Ele pode estar no repouso só naquele instante que ele está parando para voltar. Ele estava acelerando negativamente, freando, e agora positivamente, porque tem alguém imprimindo a aceleração nele. Tá? A aceleração estava contra o movimento e agora vai ficar a favor, mas a aceleração está ali. Na verdade, cada vez maior. Então, aqui, a aceleração é máxima no ponto de V igual a 0. Aqui e aqui, em módulo, pelo menos. Se eu não pensar em vetor. É máxima. Porque a força é máxima, e força é igual a m vezes A. Tá? Onde que a aceleração é 0? Aqui no meio, porque a força é nula, porque ela a mola está no seu estado de repouso. Então, onde o V é máximo, a aceleração é nula, no sem a massa-mola. E onde o V é nulo, a aceleração é máxima. Então, a parte t igual a 30, a aceleração da partícula é 0? Não, é máxima. Falso. Então, fica um VV, VF.